Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. O deputado é relator do Marco Legal da Geração Distribuída, que trata da regulação do setor de energia solar fotovoltaica. Muito obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo aqui ao JR Entrevista, deputado. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria conversar com vocês. Eu gostaria de começar com outro assunto, que é a PEC, que está tramitando, a proposta de emenda à Constituição, que está na Câmara, que traz, prevê quais são os requisitos para a imunidade parlamentar no caso de uma prisão em flagrante, principalmente o que a gente viu acontecendo com o deputado Daniel Silveira. E essa proposta tem trazido muita polêmica entre os deputados. O senhor está do lado dos que aprovam ou dos que reprovam, que rejeitam essa ideia? Não, eu aprovo a ideia. O que há é o seguinte, sim, é importante estabelecer. Essa PEC não está trazendo nenhum direito novo aos deputados, aos congressistas, diferente que eu tenho visto aí algumas narrativas, que é uma PEC para proteger os parlamentares, proteger os deputados, não tem nada disso. Ela está, no fundo, trazendo mais clareza, regulamentando algo que já existe há mais de 100 anos, que é a imunidade parlamentar. Em todos os países do mundo existe a imunidade parlamentar. A nossa Constituição atual, ela traz alguns buracos, da forma como deve acontecer em casos como esse. E aí a discussão jurídica, se o Supremo exacerbou, se não exacerbou, nesse caso específico do deputado Daniel, o fato é que é preciso trazer clareza de qual é o procedimento quando um parlamentar comete um crime. É isso que a PEC está fazendo. Ela está apenas estabelecendo os limites. Até onde o Supremo vai, até onde a competência da Câmara para caçar ou não, o que é disciplina ética parlamentar, o que é crime. E quais os casos de crime em que o Supremo pode avançar. Então, resumindo, essa PEC ela vem para trazer clareza nesse tema, apenas isso. O senhor tocou num ponto importante, se o Supremo extrapolou os seus limites, Isso tem sido colocado e até essa PEC foi ventilada por algumas pessoas como uma reação ao Supremo. Dentro ali do Supremo, as 11 ilhas, como a gente diz, reagiram muito mal ao projeto. Primeira coisa que eu gostaria de saber do senhor, na visão de vocês, deputados, na sua em especial, houve exagero? Segunda coisa, não parece um tipo de enfrentamento ao Supremo depois da própria Câmara ter referendado a prisão do Daniel Silveira? Pois é, eu não vejo enfrentamento justamente por isso. Porque, embora alguns questionem se houve ou não uma invasão pelo Supremo, se o Supremo extrapolou ou não, a Câmara convalidou. Ou seja, não tem que discutir isso. Daí que eu estou mostrando que não é nenhum tipo de enfrentamento. Ocorre que levantou-se, isso sim, vários questionamentos. O Supremo extrapolou ou não? Justamente pela falta de legislação sobre como proceder. E é isso que a PEC vem fazer, apenas trazer clareza sobre esse tema. Não está criando nenhum direito novo, nenhum direito a mais para os parlamentares. Agora, o senhor pessoalmente acha que o STF extrapolou? Olha, existe uma discussão acadêmica, doutrinária, sobre se um juiz pode, de ofício, prender alguém. Essa que é a grande questão doutrinária. E foi o que aconteceu nesse episódio. O Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, de ofício resolveu prender o deputado. Essa é uma discussão doutrinária. Agora, a partir daí, o próprio Supremo convalidou. E depois a Câmara dos Deputados, e isso sim, a Constituição prevê que em caso de prisão de parlamentar, a Câmara precisa convalidar ou não. A Câmara podia ter dito que não e solta o seu deputado. A Câmara resolveu dizer que sim. Então, acabou, não tem... Se há uma discussão doutrinária, se houve ou não alguma ilegalidade, se o Supremo abusou ou não, a Câmara falou, sim, tá ok. Mas um dos pontos polêmicos da PEC é exatamente essa retirada desse poder para que o juiz, no caso o ministro do Supremo Tribunal Federal, possa, sem levar ao plenário, sem a aprovação da maioria dos colegas em plenário no STF, mandar prender um parlamentar. A partir da PEC, isso não seria possível. Quer dizer, se ela estivesse em vigor, Daniel Silveira não teria sido preso pela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. O que a Constituição fala hoje, e a PEC não inova, é que um parlamentar só pode ser preso em flagrante. O flagrante, qualquer cidadão pode dar. O cabo da PM na rua, se vê um parlamentar cometendo um flagrante de crime inafiançável, que é o que está na Constituição hoje, independente da PEC, qualquer policial pode fazer o flagrante.
A discussão doutrinária que existe ali era que se o ministro pode determinar a prisão, porque ao determinar a prisão, a discussão é, não houve flagrante então. Porque o flagrante é quando acontece a coisa, você está vendo acontecer, você manda prender. Ou prende na hora. Se há uma expedição de mandado, a polícia ou o Ministério Público, quando solicita a expedição de mandado, é porque o flagrante já não existe mais. Então, essa é que é a discussão doutrinária. Olha, se houve a expedição de mandado de prisão, então não há flagrante. E a Constituição fala, você só pode prender em flagrante. Então, como é que é isso? Essa que é a grande questão. E aí a PEC agora está definindo. Flagrante é flagrante, o que não é flagrante não é flagrante. Né? Então, aí, qual é o impacto que teria no caso do Daniel? Flagrante de crime inafiançável sempre houve. Uhum. Agora, se não for flagrante, se for para expedir, o Supremo tem que convalidar, porque é uma coisa que é expedida. Está trazendo clareza processual. Agora, as discussões do projeto têm avançado com agilidade, deve se aprovar, inclusive, com rapidez. Como é que o senhor vê isso? Os deputados estão unidos para realmente colocar esses limites às claras de forma rápida? Eu penso que sim, porque é um benefício que se faz para o Brasil. Nós vimos esse episódio, o deputado Daniel Silveira, ele não vai juízo de valor, o país ficou 3 dias parado numa discussão em função de um deputado que falou palavras malditas e o país parado por conta disso. Por quê? Pela falta de legislação que regulasse o procedimento. Agora nós vamos ter. E a Câmara acaba de aprovar também uma série de medidas relacionadas à vacinação contra o coronavírus. Como é que facilita, por exemplo, a compra das vacinas? Estados, municípios podem se juntar, né, para conseguir agora comprar uma vacina se a União, se o governo federal não tiver essas doses suficientes para atender o Plano Nacional de Imunização. O senhor considera isso uma vantagem e há um risco disso avançar também para o mercado privado, para que as pessoas comprem essas vacinas depois? Eu acho isso uma vantagem muito grande. Eu acho que isso, município, Estado e a União são entes federativos que têm a obrigação de levar o bem-estar para a população. Então, na minha opinião, eu não acho que deva ser um monopólio exclusivo da União a aquisição de vacina. A vacina é a mesma. Qual a diferença de você comprar ou eu comprar? Tem que ser União, não pode ser a Prefeitura. Tem que ser União, não pode ser o Estado. É a mesma vacina e a mesma população que está precisando dessa vacina. Então, eu acho que foi um avanço positivo, na minha opinião. E há uma cláusula ainda que, abrindo, de certo aspecto, até para a iniciativa privada poder comprar dose de vacina, desde que ela dê uma quantidade igual para o SUS. Acho que é positivo. Aquelas pessoas que têm poder aquisitivo, que podem comprar a vacina, você vai proibi-las de comprar? Ah, mas aí ficou desbalanceado, o pobrezinho vai levar desvantagem? Não, ótimo, o sistema único vai ficar aliviado. Se eu posso comprar minha vacina, são 3 pessoas a mais que o sistema único vai poder atender. Então, é extremamente positivo, dá agilidade e acho que contribui para que essa vacina chegue mais rápido para toda a população brasileira. Agora, a gente tem um entrave aí, deputado, porque a gente fala muito de apoio e liberação para compra, inclusive a Anvisa, agora no início da semana, acabou de abrir o registro para uso geral da vacina da Pfizer, mas nem ela pode ser comprada, não há vacina, na verdade, esse é o grande problema. E dentro dessa questão, a gente entra no ponto do enfrentamento do governo à pandemia. O senhor mesmo perdeu o seu pai vítima da Covid, o ex-deputado Bonifácio Andrada. Como é que o senhor vê esse gerenciamento ou falta dele, muitos dizem que é essa a questão, frente à crise por parte do governo e do Ministério da Saúde mais especificamente? Olha, no início do ano passado, quando surgiu a pandemia, o Supremo Tribunal decidiu que não seria competência exclusiva da União gerenciar a pandemia, né, o combate à pandemia. E, na verdade, isso acabou delegando para os estados e os municípios. Então, na prática, no dia a dia, quem gerenciou o combate à pandemia foram os municípios e os estados. O governo federal, muito pouco. O que o governo federal fez? Foi levar recurso. Mandou recurso para a prefeitura, mandou recurso para os estados e eles é que gerenciaram tudo. Eu vejo, às vezes, algumas críticas, né, ao Ministério da Saúde, ao governo Bolsonaro, na gestão da pandemia. Não foi o governo federal que geriu o combate à pandemia, foram os estados e os municípios. O que o governo fez? Mandou recurso, e mandou muito. As prefeituras receberam muito recurso para a saúde, para o combate à pandemia. Mas quem gerenciou
Foi os prefeitos. Agora, especificamente na questão de compra de vacinas, aí é uma prerrogativa do governo federal. Seria centralizado no Ministério da Saúde, exatamente. Aí sem dúvida. Né? Autorizar, foi votado ontem, ao contrário, nós estamos aí abrindo para os estados, se quiserem comprar, e os próprios municípios também, porque são entes públicos. Qual que é a missão da prefeitura? O governo federal deixou de comprar, deixou de garantir um negócio com a Pfizer, no ano passado ainda, para garantir 60 milhões de doses da vacina até o fim do ano. A logística seria complicada, precisaria deixar em freezer especial, né, porque o congelamento é a 90 graus Celsius, a menos 90 graus Celsius. E depois agora temos também uma negociação emperrada com a Janssen, que poderia também fornecer mais milhões de doses nesse início de ano. Exatamente essa abertura que o senhor fala, que dá a possibilidade hoje de municípios e estados fazerem a compra, é porque visivelmente o Estado, o governo federal não está fazendo, não está tendo o empenho. O senhor não acha contraditório falar ao mesmo tempo o governo federal está fazendo todo o possível, mas vamos deixar estados e municípios comprarem as vacinas? Eu vou fazer aqui uma reflexão. As pessoas acusam, estão dizendo que lá em outubro do ano passado, o governo deixou de fazer tratativas com a Pfizer ou com outras qualquer, Oxford, etc. Não existia vacina naquela época. Existia promessa... Era o agendamento de compra. Agendamento de uma compra de uma vacina que você não sabia se ia existir. Se seria aprovado. Se seria aprovado ou se ia existir, na verdade. Estavam acontecendo as pesquisas. Então, assim, eu relativizo isso muito. Eu acho que você não pode forçar alguém a exigir de alguém... lógico, estamos vivendo uma pandemia, um momento difícil, mas aqui, não. O governo, você tem que sentar com o Yuri e comprar dele a vacina que ele está dizendo que talvez vai existir em março do ano que vem. Então, isso aí eu acho que compete à discricionalidade, à responsabilidade do próprio governo, ver se é oportuno, se não é. E se essa vacina, o povo começasse a virar jacaré, agora o povo falando na rua. Eu estou brincando, eu digo, tudo é uma questão de possibilidade lá na frente. O governo achou mais prudente ter cautela, né? Não pode condenar ninguém por isso. Agora, o fato é que agora está sendo liberado para os municípios, os estados, e que eu acho dificuldade de conseguir comprar o próprio governo, porque esses países que estão produzindo a vacina, e o Brasil em breve vai produzir também, eles estão preocupados primeiro em defender a sua população. Então, por mais que você queira bater na porta lá na Inglaterra, eu quero 100 milhões de vacinas para os brasileiros, eles não têm, porque eles estão primeiro abastecendo os próprios ingleses, os próprios americanos. Então, a quantidade de vacina que chegou aqui até agora é ínfima em relação ao... E o Brasil deu um show de capacidade de capilaridade e de proceder rapidamente à vacinação com essas poucas vacinas que nos chegaram até agora. Então, assim, eu acho que isso tudo tem que ser relativizado. A gente percebe, assim, a oposição não manda flores, eu falo sempre isso. Olha, o adversário não manda flores. Mas se a gente parar e pensar com cautela, não há, assim, tanto a criticar do governo federal da condução, porque o Supremo definiu que isso tudo ficaria ao encargo dos estados e dos municípios. Tá certo, deputado. Olha, eu quero lembrar você que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, ainda no JR 24 horas, sempre à 00:30 e, claro, também por meio de nossas redes sociais. Deputado, falando um pouco mais aí sobre o andamento de projetos Câmara, a gente sabe que o presidente da República tem ido com certa frequência ali ao Legislativo, foi recentemente para entregar o texto da medida provisória de privatização da Eletrobras. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai tratar isso com agilidade. E dos Correios, né? E dos Correios também, Chegou ontem. Como é que o senhor vê isso? Há essa possibilidade de agilidade no meio desse enfrentamento de tantos problemas ainda, um imbróglio com pandemia e tantas outras coisas? Olha, o meu pensamento é que o Brasil não pode parar. A questão da privatização da Petrobras, na verdade, não é privatizar, mas a venda de parte da Petrobras, das ações da Petrobras, é um debate que precisa ser feito, da Eletrobras. É um debate que precisa ser feito. O Brasil parou demais, lockdown, parou muito no ano passado, em função da pandemia. Eu acho que agora está na hora de começarmos a voltar a discussões de temas que são importantes e que não sejam exclusivamente a pandemia. Nós não vamos deixar de debater a pandemia porque ela está aí.
mas temos que também continuar trabalhando outros assuntos que afetam de maneira igual a vida dos brasileiros todos. Então, nesse aspecto, o presidente Arthur Lira disse, olha, esse debate vai acontecer. E tem que acontecer. A forma como vai ser a privatização, se haverá ou não, pode até não acontecer, mas eu acho que a gente não deve travar o debate. O debate é preciso acontecer e eu acho que, nesse ponto, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, está agindo de maneira correta. Olha, o debate precisa acontecer. E, na opinião do senhor, essa agenda de privatizações, ela deve ser aprovada ou, pelo menos, aperfeiçoada em um ponto ou outro pelo Congresso Nacional? Eu acho que ela precisa andar. É verdade que há algumas entidades que precisamos de ter mais cautela, uma visão estratégica mais cautelosa. Mas existe uma enorme quantidade de estatais aí que hoje não faz o menor sentido, na atualidade, o governo tê-las. Então, eu acho que essa agenda de privatizações, de desestatização, eu acho que ela precisa andar, sim. Óbvio que, porque quando fala em desestatização, privatização, as pessoas logo pensam Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. São 700 estatais que existem, né? E algumas delas não têm nenhum valor. O Brasil, me disseram outro dia, nem sei se é verdade, que é acionista de uma empresa, não sei o quê, que fabrica lingerie, não sei o quê. Não faz sentido nenhum. Então, nesse conjunto imenso, né, de estatais que não tem nenhuma relação com a atividade estatal, com a atividade do governo, essas devem ter que ficar livres delas, porque é emprego, é cabide, não faz sentido. Então, essa agenda precisa caminhar. No tempo que parava para falar, mas e o Banco do Brasil e Petrobras? Não estou falando disso. Estou falando dessas 700 estatais que tem aí, que não fazem o menor sentido. Agora, algumas delas precisam ter uma atenção especial, como é o caso do Correio, como é o caso da Eletrobras. Opa, isso aqui é uma questão estratégica. Essa, sim, merece uma discussão aprofundada, como essa que o presidente Bolsonaro está propondo na Câmara dos Deputados. Deputado, antes de falar um pouco mais sobre essa questão de agenda de privatizações e até a agenda do Congresso, sobre o setor elétrico especificamente, uma área na qual o senhor atua muito, a crise que a gente acompanhou no final do ano passado no Amapá foi uma coisa inacreditável. O senhor acha que isso demonstrou, nesse contexto de necessidade eventual de privatização da Eletrobras, que havia falta de fiscalização, ineficiência? O que ficou demonstrado com essa crise e como resolvê-la? É um pouco de tudo isso. O que mostra que as privatizações não devem ser assodadas. Esse setor elétrico é um setor que é a espinha dorsal do desenvolvimento de todo o país. Tudo precisa de energia. Então, aqui, se não tiver energia, não tem esse programa no ar. O celular não funciona, o hospital não funciona, as escolas não existem. Então, a energia é uma questão estratégica para qualquer país. Todas as guerras que aconteceram na segunda metade do século passado, ou foi por água, ou alimento, ou energia. Então, é um assunto que deve ser analisado com muita seriedade, com muita cautela. Então, daí que esse debate da Eletrobras é um debate necessário, porque a Eletrobras, ela também, ela se presta para preencher lacunas onde o capital, onde a iniciativa privada não tem interesse. O Brasil é um país gigantesco, e acontece muitas vezes pequenas vidas que estão distantes do ponto de vista econômico para uma empresa, não vale o investimento de você levar a energia até lá. E essa população vai ficar sem nada? A Eletrobras cumpre esse papel. Então, eu digo, a privatização, a desestatização da Eletrobras precisa ser analisada com cautela, e esses episódios todos no norte do país mostraram que temos que ter cautela no caso da desestatização da Eletrobras. Agora, o senhor é o relator do Código Brasileiro de Energia Elétrica, né? Então, o senhor acha que é até possível ter a privatização, contanto que esses setores, esse trabalho, essa atividade que não traga lucro, permaneça garantida? Essa que é a visão principal. O Estado tem que garantir o mínimo de serviço para o cidadão. Então, como eu disse, essa questão energética é uma questão muito importante para o país, é muito estratégica. Então, essa questão da Eletrobras tem que ter cautela, porque nós precisamos garantir abastecimento de energia para todos os brasileiros. E se você deixar puramente iniciativa privada para fazer isso, tem certos locais que geograficamente não é interessante, não é lucrativo para a iniciativa privada. E aí a iniciativa privada não tem interesse em levar isso lá. Então, é preciso ter parâmetros, é preciso que tenham
eventual venda e a compra tem que ter obrigações, tem que ter um caderno de obrigações, porque quem vai adquirir. Ou seja, é um assunto muito sério, mas que precisa sim ser debatido. Porque, por outro lado, também, a Eletrobras, aos moldes do que ela opera hoje, ela cada dia mais ela aumenta o seu déficit e vai chegar um momento em que os ativos que ela tem não vão pagar o prejuízo. Se você vender tudo, não paga a dívida. Então, isso tudo tem que ser modulado. Então, é um debate importante, porque é uma questão estratégica, mas é um debate que precisa acontecer. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a regulação do setor de energia solar fotovoltaica. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Deputado, entre as prioridades do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, estão as reformas, inclusive a tributária, que andou patinando um pouquinho, quase todas elas, por conta também da pandemia e da falta de entendimento entre a presidência da Câmara e o governo, ficaram ali meio que estacionadas. O senhor acredita que a gente consegue a aprovação dessa especificamente tributária em 8 meses, como se tem sido ventilado? Eu penso que sim, a reforma da Previdência, que era extremamente complexa também e que existia uma forte oposição, pelo menos inicial, ela, mais ou menos nesse período, ela conseguiu ser aprovada. A reforma tributária, todos concordam que ela precisa acontecer. O que há é a discussão de qual vai ser a melhor forma, que forma que ela deve acontecer, mas há um entendimento generalizado de que ela é necessária, de que ela é bem-vinda e é oportuna. Então, havendo a vontade política, e parece que há, o presidente Arthur Lira disse que, olha, vamos tocar agora a reforma tributária. E eu acho que tem tudo para acontecer ao longo desse ano, até o final do ano ela estará votada, que foi o período mais ou menos que foi gasto com a reforma da Previdência. Ela começou no início do ano e no final do ano ela encerrou o seu procedimento. Então, acho que agora vai acontecer a mesma coisa com a reforma tributária. Mas a reforma tributária, né, Clébio, tem 30 anos que se fala na necessidade de se fazer e todo ano o Congresso Nacional começa a discutir uma possibilidade de alguma reforma tributária. Chegamos perto, ano passado, de um modelo com algumas coisas em comum para ser aprovado pelo Congresso nas duas casas. O que o senhor acha que é possível esse ano? Que reforma tributária nós teremos? O que muda? Olha, essas reformas todas têm 30 anos. Né? A reforma da Previdência também. O que há hoje é um amadurecimento da própria sociedade e do parlamento da necessidade. Hoje as coisas acontecem de maneira muito rápida e essas reformas agora precisam acontecer. Se elas não acontecem, o Brasil começa a ir para o precipício. Então, sobre a tributária, os assuntos tributários são muito complexos. O que assim, meio que atravancou um pouco a reforma tributária é que existem 3 propostas, estão todas elas muito sólidas, muito bem montadas. Agora é preciso fazer agora o ponto médio. Então, ao longo do tempo, essas 3 propostas já foram construídas, elas já existem, então não temos mais que inventar a roda. Agora é chegar no ponto médio entre essas 3, o que aproveita de uma, o que aproveita de outra, quais são as vantagens ou desvantagens dessa e daquela, e fazer um mix delas todas. E aí nós temos um ano para fazer isso. Então eu acho que amadurecemos durante um ano, mesmo nesse período da pandemia, na formulação da proposta da reforma tributária. Agora são esses ajustes. E acho que esse ano conseguiríamos fazer. As 3 que temos hoje é a do Senado, da Câmara e a do Palácio do Planalto. E a do Planalto, que na verdade era mais tímida, é que menos avançou do ponto de vista técnico, mesmo internamente dentro do Palácio. Agora o Palácio realmente quer adentrar, mergulhar nessa discussão e vai ajudar, lógico, o governo tem uma participação importantíssima, vai mergulhar nessa discussão. Eu acho que tem tudo para esse ano, nós temos finalmente a reforma tributária. Agora, uma outra reforma que tem gerado bastante debate e polêmica é administrativa, até porque deixou o judiciário e o legislativo de fora, né? Como é que o senhor vê essa reforma? Essa também é uma reforma que precisa acontecer. E eu acho que precisa acontecer nos 3 poderes. Porque, de fato, o que acontece? O Poder Executivo, ele só pode tratar da reforma dele. Ele não pode encaminhar a reforma do Congresso nem a do Judiciário. É necessário que o Judiciário encaminhe a dele e o Congresso encaminhe a dele. O Congresso já montou a dele. O Executivo já montou a dele. Está faltando o Judiciário encaminhar a dele. Porque a Presidência da República, o Poder Executivo, ele não tem competência para fazer a reforma do Judiciário. O Judiciário precisa encaminhar. Então, a da Câmara e Senado já está pronta, do Poder Executivo já está feito, estamos agora aguardando chegar a do Judiciário.
Mas o senhor concorda com esse conceito de reduzir salários iniciais e acabar com a estabilidade do serviço público? A suposta redução de privilégios que tanto se falou, será que de fato aconteceria? Não, segundo os entendidos, o que existe hoje, ao longo do tempo, o que é o natural, a gente vê nas Forças Armadas, que são as progressões, você vai progredindo, você vai sendo promovido, você começa pequeno e termina grande ao final do tempo. Hoje, você já começa grande e termina grande. Então, com isso, há um desestímulo. Você tem uma carreira de 35 anos, você já inicia lá no topo e nada que você fizer vai melhorar a sua remuneração. Então, assim, há um desestímulo do servidor, da eficiência da burocracia. E não é justo. Eu cheguei hoje, já está ganhando igual você que está aqui há 30 anos. Então, assim, existem distorções que eu acho que precisam ser mexidas. E a questão da estabilidade. Eu acho que a estabilidade precisa ser flexibilizada. Não é possível o servidor pode fazer tudo ou não querer não fazer nada e fica lá pendurado. Então, assim, cautela. Também não existem carreiras de Estado que você precisa olhar com uma atenção especial, outras menos. Eu acho que há espaço, sim, de fazermos uma reforma, de organizar isso que existe e organizar em favor da sociedade. Se você tem um Estado bem conduzido, bem gerenciado, a sociedade é que vai sair lucrando. Então, assim, eu acho que há um espaço para esse debate e acho que é necessário, sim, uma reforma da administração. Agora, vamos entrar no assunto da energia solar, que o senhor também segue nessa luta dentro da Câmara dos Deputados, falar sobre o marco regulatório da geração distribuída, que trata exatamente sobre a regulação dessa energia solar fotovoltaica, né? O senhor é relator do projeto. Explica pra gente o que esse marco regulatório pode trazer, se não é mesmo, como parece pra gente, uma revolução nesse setor. Está acontecendo uma revolução no setor da energia, né? No passado, até recentemente, nós tínhamos dois tipos básicos de energia no Brasil. Era a energia elétrica oriunda das hidrelétricas, que gerava a luz para todos nós, e o petróleo, que gera energia para os veículos. O Brasil tinha essa distinção bem forte. Nos países da Europa e nos Estados Unidos, o petróleo também era utilizado para gerar energia elétrica, coisa que não acontecia aqui no Brasil. Daí as termoelétricas. As termoelétricas são usinas que geram energia através do óleo diesel, através do carvão, e gerava energia para os hospitais, para os prédios. Essa função que as hidrelétricas fazem aqui no Brasil. O que acontece é que a modernidade foi chegando, as novas tecnologias, e o ser humano aprendeu a tirar energia elétrica do sol e do vento. Então, agora nós temos essas tecnologias novas que estão chegando de maneira forte e que precisam ser incorporadas. E não há uma legislação que trate sobre isso. Então, é preciso legislar. E está acontecendo essa grande reforma que é a chamada geração distribuída. O que é? São pequenas geração de eletricidade, especialmente solar, eólica, PCH. PCH são as pequenas hidrelétricas. É geração perto de onde há o consumo. Porque o sistema tradicional, você traz energia lá de Itaipu para abastecer aqui o Brasil. Estou dando um exemplo. Vem de Três Marias com grandes linhas de transmissão. A geração distribuída são pequenos geradores perto do local onde vai ser consumido. E nesse conceito está o telhadozinho de energia solar. Você está gerando a energia que você consome. Também não há legislação sobre isso. Cada casa vira a sua própria usina. Exatamente. Você é a sua usina da energia que você consome. Então, essa revolução tecnológica está acontecendo e é preciso legislar sobre ela. E existe um conjunto imenso de investimentos que estão previstos para esse setor, que estão meio que aguardando a legislação. Todos ávidos para investir pesadamente, isso traz emprego, traz renda, recursos para o Brasil, e são milhões e milhões e milhões que estão aí ávidos para iniciar os seus investimentos, mas que estão esperando uma legislação para trazer segurança para quem vai investir, obviamente. Então, esse texto já está praticamente pronto e também o presidente Arthur Lira já sinalizou que agora, no mês de março, nós devemos votar o marco regulatório da geração distribuída, que eu sou o relator dela. Muito bem, deputado. Muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo aqui no JR Entrevista e no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre a exploração de fontes alternativas de energia. Não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta com o JR Entrevista. E o nosso convidado hoje é o deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Então, deputado, a gente estava falando exatamente dessa necessidade de um novo marco regulatório que traga energia solar para o sistema, até porque já vemos iniciativas, né, de casas, por exemplo, que as pessoas investem em equipamentos, né, de energia solar, captam essa energia e vendem essa energia para a companhia elétrica ali da região. E isso não está regulamentado. É importante na lei que se incentive a se criar cada vez mais esse tipo de iniciativa? Exatamente. A lei precisa definir e incentivar essas iniciativas. Mas mais do que isso, hoje é possível você ter um painel solar na sua casa, você põe num telhado, mas é um investimento relativamente caro que nem todas as pessoas podem fazer. Então, nesse marco, nós estamos prevendo também o que nós chamamos de geração compartilhada, que vai, vamos dizer assim, democratizar, popularizar a energia solar. O que é isso? É possível fazer uma planta, eles chamam de fazendas solares, uma planta remota, que ela vai abastecer várias casas. Você, eu, mais 50, vamos fazer aqui um consórcio entre nós. Nós moramos num prédio. O prédio não tem teto para fazer energia solar para abastecer todo mundo. Então, nós vamos fazer uma planta de energia solar distante e que ela vai gerar energia para nós, para esse consórcio. E que não precisa ser no mesmo prédio. Você pode morar lá na Asa Sul, na Asa Norte, eu moro num bairro, no outro bairro, em outras cidades, e esse complexo vai gerar energia para esse consórcio. Isso é uma geração compartilhada. Mas isso já existe hoje. Isso já existe, mas como não há uma legislação positiva sobre isso, ele acaba sendo difícil, e nós vamos destravar isso para que seja popularizada a energia solar, para que o cidadão médio, o cidadão mais simples, tenha também a oportunidade de ter a sua casa abastecida por energia solar ou energia eólica ou por fontes alternativas, que hoje, infelizmente, na regulação que existe, somente quem tem um poder aquisitivo melhor é que tem condições de ter energia solar. E uma energia limpa. O Brasil é o país do sol e nós temos que popularizar essa fonte de energia. Então, esse marco vai ser importante nesse sentido. Nós temos que popularizar, nós temos que democratizar o uso da energia solar. O sol está aí para todos nós. Deputado, de forma bem rápida, porque o nosso tempo está chegando ao fim, eu gostaria que o senhor falasse como está o Brasil hoje na exploração de energias alternativas. O Brasil é campeão. Nós temos a matriz energética mais variada do mundo. Nós temos petróleo, nós temos vento à vontade, nós temos muito sol, nós temos biomassa. Biomassa é a cana, o cavaco da madeira, nós temos demais. O Brasil é um país que tem a maior variedade de fontes de energia, energias limpas. Então, nós temos o gás natural, então nós temos que utilizar elas todas. O que nós não podemos fazer é uma matriz matar a outra. Nós temos que usar toda essa variação de fontes que nós temos, que são fontes limpas, né, que são sustentáveis, e é isso que a gente precisa. O Brasil precisa de fontes limpas de energia e nós temos em abundância. E temos porque benevolência de Deus, da natureza. Vamos utilizar. Tá certo, deputado Lafayette de Andrada, muito obrigado por sua participação aqui no JR Entrevista. Obrigado a você que esteve conosco. O JR de Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que é possível assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e, claro, também por meio de nossas redes sociais. Deputado, obrigado uma vez mais pela presença do senhor aqui com a gente hoje e obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.